2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, e se não milita legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém? Poder sentar, meus amados irmãos, glórias a Deus. Nessa saudação eu trago-vos para os irmãos nessa noite. Fala de algo muito tremendo, muito interessante, que muitas vezes nós contemplamos a olhos nus, aleluia, essas coisas que faltam no cristão. Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, Timóteo era filho de Paulo, gerado na fé, ele vai dizer: Tu, pois, meu filho, olha o carinho de Paulo para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, irmão. Não tem outra coisa, não tem algo, aleluia, que pode fortificar um cristão, se não for a graça de Cristo Jesus. Se não for buscar incessantemente, como um homem no deserto busca água, sedento. Um homem sedento no deserto, ele busca água. E Paulo está dizendo que nós devemos nos fortificar na graça. E nós vivemos na época da graça. E que é graça, favor imerecido. Não éramos merecedores, somos falhos, pecadores. Mas Deus, aleluia, acredita em mim e acredita em você. E Paulo vai dizer: o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens. Olha só, irmãos, Paulo está simplesmente aconselhando a Timóteo para confiar a homens o ministério. Mas são homens fiéis, homens idôneos. Onde é que existem esses homens? Talvez na época de Paulo, e na época de hoje, aleluia, confiar, aleluia, a obra de Deus a outros ou a outrem para ensinar o Evangelho, precisa ser homens fiéis. Paulo está dizendo: escolhe a dedo, Timóteo. E uma coisa interessante que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não se esquece também de uma coisa, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Jesus. O Evangelho não é mar de rosa, o Evangelho é sofrimento. Sofre comigo como um bom soldado, porque nós somos soldados, fomos chamados para militar, somos militares de Cristo. Porque se eu não estou sofrendo como soldado as aflições de Cristo, não sou merecedor de nada. Paulo ainda diz mais: ninguém se embaraça, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, irmão. O mundo, aleluia, tem embaraçado o crente, crente tem se embaraçado com o mundo. O mundo tem embaraçado o crente e o crente tem se embaraçado com o mundo. E um conselho que Paulo dá é que ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Olha, quem você vai agradar? Quem? A Jesus, porque foi Ele que nos alistou, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos convocou, aleluia, para sermos soldados de Cristo. Não vamos se embaraçar, irmãos. Só que a igreja de Cristo nos últimos dias tem se embaraçado de maneira tão terrível, que o Evangelho perdeu a sua eficácia. O Evangelho perdeu, aleluia, a verdadeira palavra, por causa dos embaraçados.
Ninguém quer acreditar na palavra, mas não é assim também. Está tudo errado, irmãos. Está tudo errado na igreja. Se eu sou um soldado de Cristo, eu tenho que sofrer com o meu pastor, porque é ele que me colocou, ele que me chamou, pela pessoa de Jesus. Mas ninguém quer sofrer mais com o pastor, como um bom soldado. Está se embaraçando com as coisas dessa vida, e não está agradando aquele, em primeiro lugar, que lhe chamou, que lhe alistou, que lhe convocou para uma guerra espiritual. Mas diz a palavra de Deus: se alguém também milita e não é coroado, é porque não militou legitimamente. Olha só, irmão. Agora quem vai dizer que você está militando legitimamente? Só Deus. É só Deus que sabe. Só Deus que sabe se você é um bom soldado que está militando legitimamente ou não legitimamente. Aleluia. Então, queridos, Deus conhece, é claro. Deus sabe quem é um soldado. O soldado bom não se embaraça com as coisas dessa vida. Ah, rapaz, esse negócio agora pegou. Quero dizer para os irmãos, se não escolhi eu a palavra, foi o Senhor, porque nem era eu que ia pregar. Mas a palavra está sendo ministrada. A palavra está falando aos nossos corações. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto, não é assim? Ele plantou, lógico, ele vai comer primeiro. Mas se eu não trabalho legitimamente, eu não tenho direito de comer nada. Eu não tenho direito de ganhar nada. Paulo vai dizer aqui, irmãos, ó: considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Tudo o Senhor dá entendimento para nós. Que nós possamos, irmãos, aleluia, nos fortificar na graça de Cristo, que nós possamos ser idôneos, homens e mulheres de Deus verdadeira, que nós possamos sofrer, aleluia, juntamente com o pastor, com a liderança, aleluia, as aflições de Cristo, que nós, aleluia, temos entender, aleluia, que o Senhor nos chamou para que nós não viéssemos nos embaraçarmos com as coisas dessa vida, aleluia, mas agradar tão somente aquele que nos chamou, nos convocou, nos consagrou para a guerra, aleluia, porque senão, irmão, nós não vamos ter direito nem a coroa da vida. Amém? Bem forte as palmas para Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus por esse momento. Soberano Deus e Pai da glória e da eternidade.